conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, desde já eu agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos aqueles que já me acompanham, meu muito obrigado pela audiência e por continuar ouvindo o nosso podcast. Hoje a gente vai para o episódio de número 35, aqui no Crimecast. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição do episódio. Então, amigos, é isso, o episódio de número 35 aqui no Crimecast. A história de hoje, amigos, eu não vou comentar nada para vocês aí. É uma história bem chocante. Eu vou passar direto aí para o início do episódio de hoje sobre o desaparecimento de Laci Peterson. No dia 24 de dezembro de 2002, um homem de 56 anos liga para a emergência informando que sua filha havia sumido. Ele diz que ela está grávida de 8 meses e teria ido passear com seu cachorro no parque. A mulher, de 27 anos, é na verdade sua enteada. O homem explica que o cão voltou para casa sozinho e a atendente do outro lado pergunta qual o nome da mulher que desapareceu e ele responde que ela se chama Laci Peterson. Laci sumiu na véspera do Natal em Modesto, Califórnia. Ron Gransky diz ao telefone que Laci tem cabelo preto curto e cerca de 1,70 m de altura. Ao ser perguntado, Ron diz que não sabe a que horas Laci teria saído de casa. Ele explica que o genro havia saído umas 9h30 da manhã e quando voltou para casa, ela não estava. Ron diz que o genro se chama Scott Peterson. Segundo Scott, ao chegar em casa, a esposa não estava. Foi quando ele ligou para a mãe de Laci, Sharon, imaginando que sua mulher estivesse lá. Foi Scott quem disse aos pais de Laci que ela teria falado que sairia com o cachorro para dar uma volta no parque. Sharon, mãe de Laci, liga para todos os amigos para ver se a filha estava na casa de alguém, mas ninguém sabia dela. Scott procura a esposa e fala com amigas dela pessoalmente, mas também não encontra nada. A polícia então começa a investigar imediatamente e vai até o local onde Laci costuma passear com o cachorro. Familiares e amigos também vão para o lugar, o Parque East La Loma. O investigador Al Brookin fica responsável pelo caso e diz que havia um senso de urgência por conta de Laci ser uma mulher grávida de 8 meses. Vasculhando a vizinhança, a polícia se depara com a primeira pista.
Uma das vizinhas dos Peterson informa aos policiais que foi ela quem encontrou Mackenzie, o cachorro da família, pouco depois das 10 horas da manhã. Ela explica que viu o cão em frente à casa sozinho, estranhou aquilo, mas pegou o cachorro e o devolveu pelo quintal da casa. A polícia então volta todas as suas atenções para o parque e usa helicópteros para vasculhar toda a extensão do local. Simultaneamente a isso, o investigador Brokine pergunta a Scott se pode fazer uma busca na casa deles. Scott acompanha o investigador pela casa enquanto o agente tirava fotos do local. Foi constatado que as chaves de Lacey estavam na casa. O carro estava na entrada da garagem e tudo indicava que ela havia saído de casa a pé. O investigador diz que a casa estava bem arrumada e parecia estar tudo normal dentro da residência. Porém, ele diz ter notado algo que chamou a atenção. Brokine conta que a cama estava arrumada, mas havia um amassado na ponta do colchão, como se alguém tivesse sentado na ponta da cama durante um tempo. Scott leva o investigador para olhar os carros e o policial diz que os carros estavam praticamente vazios, exceto por uma lona e 2 guarda-sóis que estavam na picape de Scott. Então, amigos, aqui, esse começo aqui da história, essa mulher grávida de 8 meses, ou seja, já está ali bem próximo de ter o bebê, né? Ela simplesmente some quando o marido não estava em casa, né? O esposo diz aí, o Scott, que havia saído e quando retornou ela não estava em casa. E aí tem essa questão aí interessante, né? Que o cão estava ali na rua, que esse cão supostamente ela teria saído com ele para passear com ele. E a vizinha aí conta que encontrou o cão sozinho, né, na rua, em frente à casa. Então é uma história aí de um desaparecimento que é meio estranho, porque ela teria apenas saído ali para dar um passeio no parque próximo à residência e, de repente, desapareceu. E aí, amigos, tem essa questão aí que eu falei, que o investigador foi na casa do Scott, pediu para dar uma busca lá. Essa questão da cama, né, que ele falou, ele diz que achou estranho ter ali um amassadozinho no colchão, como se alguém tivesse sentado. Por quê? Porque, segundo os relatos, ninguém estaria na casa naquele período, né? Pelo que o marido contou, ele estaria fora e ela teria saído da casa e teria sumido já há algum tempo, né? Há algumas horas. Então, ele acha estranho que o marido tendo dito que não estava em casa e a Lacey tinha saído, então por que naquela cama tinha uma marca ali de como se alguém tivesse sentado ali na cama, né? Ele achou isso estranho, né? Porque supostamente não teria ninguém na casa já há algumas horas, né? A polícia procurava por algo que pudesse indicar um crime, mas não encontraram nada. Os investigadores então passam a conversar com pessoas próximas a Lacey Peterson. As amigas de Lacey dizem que ela sempre foi uma pessoa agitada e que falava bastante. Essa era uma das maiores características dela. As amigas também falam que Lacey sempre estava de bom humor e parecia sempre feliz e otimista. Nunca reclamava de nada. E aí, amigos, a gente vai para um pouquinho da história aí dessa mulher, a Lacey Peterson. Lacey é nascida e criada em Modesto, Califórnia, e havia começado a estudar horticultura ornamental na Universidade Estadual Politécnica da Califórnia, em São Luís Obispo,
no ano de 1993, e foi lá que ela conheceu Scott. Scott era garçom em um restaurante local e amigos contam que os dois se conheceram e logo se apaixonaram. Scott Peterson era de uma família tradicional de San Diego. Familiares dizem que quando Lacey apresentou Scott aos amigos, todos gostaram do rapaz e se deram muito bem com ele. Eles namoraram por 2 anos e, em 9 de agosto de 1997, se casaram. Após se formarem na faculdade, eles então se mudam para a cidade natal de Lacey, em Modesto. Lacey começou a trabalhar como professora substituta e Scott era gerente de vendas de uma empresa multinacional de fertilizantes. Algum tempo depois, Lacey liga para todas as amigas e conta que está grávida de Scott. Então, amigos, aqui é um breve resumo, né? Umas informações sobre a Lacey e sobre como eles se conheceram, né? O advogado criminalista Michael Cardoso diz que, de acordo com relatos de amigos e familiares, o casal parecia ser feliz e estar contente com o filho que estava prestes a chegar. Ou seja, não havia sinais de problemas entre os dois no momento em que Lacey desaparece. A polícia então decide estabelecer uma linha do tempo e juntar mais informações, levando Scott para a delegacia para lhe fazer mais perguntas. O investigador conta que não era um interrogatório formal, eram apenas algumas perguntas para verificar alguns fatos, mas mesmo assim ele decidiu gravar. Brooklyn pede a Scott que fale sobre como foi aquela manhã até o momento do desaparecimento. Scott responde que Lacey acordou e acredita que ela tenha comido cereais no café da manhã. Ele explica que ela tinha que comer bem pela manhã por conta da gravidez. Ele continua e diz que dormiu mais um pouco e levantou por volta das 8 horas da manhã. Diz que tomou um banho e, após isso, assistiu a um programa de culinária com Lacey. Scott fala também que Lacey teria lhe dito o que pretendia fazer durante o dia. Segundo ele, a esposa diz que ia passear com o cachorro e, após isso, iria ao mercado fazer compras para o café da manhã do Natal. Vocês lembram, né, que esse dia aí que ele está contando, o dia do desaparecimento é o dia 24, né, a véspera do Natal. Scott diz que viu Lacey pela última vez em casa por volta das 9h30 da manhã e aí saiu para ir a uma pescaria. Scott Peterson explica que após sair de casa foi buscar seu barco novo em um espaço que ele aluga em um armazém próximo. O investigador pergunta o que ele fez enquanto estava no armazém. E ele responde que checou alguns e-mails e até respondeu um dos e-mails, e depois foi embora. Em seguida, ele diz que dirigiu até uma marina na Baía de São Francisco, distante cerca de 145 quilômetros. O investigador pergunta por quanto tempo ele ficou com o barco na água, e Scott responde que ficou em torno de 1h30, mais ou menos isso. Scott explica que só foi até lá para pôr o barco na água, e assim que saiu da marina, ligou para Lacey e deixou uma mensagem. Scott diz que ao chegar em casa, percebeu que a esposa tinha desaparecido. Brooklyn faz uma pergunta apenas para seguir o protocolo e indaga Scott se ele teria dado algum tiro durante o dia. Scott responde que não. O investigador então pergunta se ele aceitaria fazer um teste de resíduo de pólvora, só para confirmar e documentar aquela informação.
Scott responde que não havia nenhum problema em fazer o teste. Ao fazer o teste, Brokine percebe um corte que parecia ser recente em um dos dedos. Scott explica que havia se machucado ao colocar a mão numa caixa de ferramentas. Para finalizar, o investigador pergunta e diz que ficará registrado se ele não tem nenhuma ideia de onde a esposa está. E o homem responde, abre aspas, não tenho ideia, fecha aspas. Antes de liberar Scott, Brokine sugere que ele faça o teste do polígrafo, só para eliminá-lo como suspeito. Scott responde que faria sim, mas só após o Natal. No mesmo dia, os investigadores apuram que havia acontecido um roubo do outro lado da rua, em frente à casa de Scott e Lacey. Esse roubo teria acontecido no mesmo período em que Lacey desapareceu. E aí, algumas pessoas cogitam a possibilidade desse roubo ter alguma ligação com o desaparecimento de Lacey. No dia seguinte, 25 de dezembro de 2002, Lacey ainda está sumida e a polícia resolve procurá-la em um local que provavelmente teria sido o último lugar onde ela passou com o cachorro, o Parque East La Loma. O investigador Al Brokine decide então chamar o colega John Buehler para ajudar nas investigações do caso. A polícia vasculha todo o parque, com policiais a cavalo, helicópteros e agentes dentro da água vasculharam também um lago que havia dentro do parque, mas nada foi encontrado. Sem nenhum sinal de Lacey Peterson, as pessoas começaram a cogitar que ela poderia ter sido sequestrada. Os detetives expandem a busca para possíveis suspeitos que estivessem em liberdade condicional, por exemplo, e que se encontravam naquela região. Os suspeitos que tivessem envolvimento em crimes contra mulheres e histórico de crime sexual. A polícia localiza vários suspeitos na região de Modesto e passa a interrogá-los. A primeira pista a ser investigada foi o assalto reportado em uma casa do outro lado da rua da casa de Scott e Lacey. O casal, Rudy e Suzanne, tinham ido viajar por 2 dias. Eles viajaram no dia 24 de dezembro por volta das 10h30 da manhã. Quando eles voltaram, no dia 26, perceberam que tinham invadido a casa e levado o cofre deles. A porta dos fundos teria sido arrombada, segundo o casal. Poucos dias depois, uma outra vizinha relatou que achava que tinha visto o assalto no momento em que estava acontecendo. Diane Jackson conta que passava de carro pela rua por volta de 11h40 da manhã do dia 24, quando viu uma van estacionada e 3 homens parados atrás. Ela lembra que quando passava, os homens ficaram olhando para ela, e ela diz que ficou com medo naquela hora e achou a atitude deles muito suspeita. E é aí que surge a desconfiança de que talvez aquele assalto pudesse estar ligado ao desaparecimento de Lacey Peterson. Uma hipótese é que Lacey pode ter passado ali bem na hora em que os homens tiravam as coisas da casa. Então, amigos, essa hipótese ela começa a ser considerada, né? Começam a surgir ali informações de que no mesmo dia que a Lacey sumiu, teria acontecido esse assalto aí na casa dos vizinhos da frente ali, né? E no momento em que os caras estivessem roubando ali, a Lacey passou com o cão, essa era a teoria, né? Que a Lacey passou ali com o cão, que ela estava passeando, né?
E aí os caras, imaginando que ela tivesse visto ali, pudesse ser uma testemunha, pegaram ela, né? Deixaram o cachorro, pegaram ela e sequestraram por conta disso. É uma teoria, né? Uma possibilidade. A polícia dá uma coletiva de imprensa onde pede que as pessoas lhes forneçam qualquer informação que possam ter sobre o caso. A mãe de Lacey decide fazer um pronunciamento junto com outros familiares e pede que, abre aspas, quem estiver com ela, por favor, a liberte, fecha aspas. Então, você vê que os próprios familiares eles já estão considerando também aquela possibilidade de que a Lacey realmente possa ter sido sequestrada. Emocionado, o padrasto também fala algumas palavras e diz que quer Lacey de volta e que, abre aspas, por favor, deixem ela voltar para casa, fecha aspas. Ainda sem nenhuma informação, a polícia aumenta seus esforços na busca por Lacey Peterson. Os investigadores trazem um cão de busca, treinado para farejar odores humanos. Eles dão uma roupa de Lacey para o cachorro cheirar. Ao começar a busca, o cão não vai para o parque como se imaginava que ele faria, ao cheirar a peça de roupa. O cão vai na direção contrária à rua. Com isso, a polícia passa a suspeitar que Lacey tinha saído em um carro. A questão é, ela foi levada? Imaginando que ela tivesse sido realmente sequestrada, os sequestradores foi quem colocaram ela em um carro e a levaram dali. A polícia decide também criar uma linha telefônica que funcionava 24 horas por dia, onde as pessoas poderiam ligar e dar informações sobre o caso. Várias pessoas começam a ligar para esse telefone da polícia, dando inúmeras informações. Algumas diziam ter visto Lacey, mas eram sempre alarmes falsos. O investigador John Buehler diz que aquilo acabou gerando muito trabalho para a polícia, mas nenhuma resposta para o caso. John explica que os policiais investigavam várias pistas que pareciam ser prováveis. A busca policial se intensifica e a imprensa passa a falar do caso 24 horas por dia. A história do desaparecimento de Lacey Peterson, uma mulher grávida de 8 meses, passa a ocupar as manchetes do noticiário nacional. O jornalista Ted Rowlands vai até a residência de Scott e Lacey e tenta falar com o homem. Ele diz ter tocado a campainha da casa e Scott foi atender. O jornalista pergunta se Scott gostaria de dar uma entrevista, mas para a surpresa de Ted Rowlands, Scott diz que não queria eles ali e diz para o cinegrafista que não o filmasse. Ted Rowlands diz que achou aquela atitude estranha, pois normalmente os familiares de alguém que está desaparecido querem que o caso seja coberto pelo maior número de jornais possível. Dias depois, os detetives contatam Scott para confirmar seu álibi e fazer o teste do polígrafo. Vocês lembram que ele tinha dito que faria esse teste, né? Porém, agora, Scott diz que não vai mais fazer o teste. O investigador John Buehler conta que Scott mudou de ideia após conversar com o pai. As suspeitas sobre Scott Peterson começam a aumentar, então os detetives tentam confirmar seu álibi o mais rápido possível para que ele não seja considerado suspeito no caso. Os investigadores divulgam o modelo e cor da picape de Scott
e pedem que, se alguém esteve com ele na Marina Berkeley, onde ele diz ter ido na manhã que Lace desapareceu, que informe isso ao departamento de polícia para poderem confirmar a história de Scott. Após isso, a mãe de Scott, Jackie, dá uma entrevista revoltada e diz o seguinte, abre aspas, eu me sinto na Alemanha nazista. Estou cansada disso. Fecha aspas. Jack não aceita o fato de a polícia estar cogitando que seu filho tenha algum envolvimento no desaparecimento de Lace. A família de Lace também sai em defesa de Scott. Uma parente de Lace, em entrevista a uma rede de TV, diz, abre aspas, se conhecessem o Scott, não teriam dúvidas. Eu nunca soube de brigas ou palavras duras entre o casal. Eles sempre foram unidos. Fecha aspas. Porém, alguns dias depois, uma mulher, até então desconhecida, procura a polícia com um relato inacreditável que envolve Scott Peterson. Amber Frey é a mulher que procurou a polícia. Ela tem 27 anos. Amber conta que uma amiga lhe apresentou um homem que ela dizia ser perfeito para ela. Amber diz que o conheceu e durante as conversas disse ao homem que era mãe solteira e tinha uma filha pequena. Segundo Amber, o homem pareceu aceitar bem essa condição e passa a se encontrar com ela várias vezes. Ela diz também que, inclusive, em alguns dos encontros, levava a filha e os três passeavam como se fossem uma família. Foi então que, no dia 29 de dezembro, um amigo liga para Amber e lhe mostra um jornal com uma notícia sobre o desaparecimento de uma mulher em Modesto, Califórnia. Amber lembra que ao ler a matéria percebeu que o esposo da tal mulher era Scott, o mesmo Scott com o qual ela namorava. Amber fica em choque e chora muito, sem acreditar no que tinha acabado de saber. Ela lembra que Scott havia dito para ela que não era casado e muito menos que tinha algum filho. Arrasada com tudo aquilo, Amber encontra forças para ligar para a polícia. Amber fala com o investigador Al Brookin pelo telefone e ele decide ir até a casa dela, junto com seu parceiro John Buehler. Os detetives ouvem toda a história de Amber Frey sobre o relacionamento dela com Scott Peterson e mostra para eles presentes e cartões dados a ela por Scott, além de fotos que ela tinha ao lado dele. Amber também conta para os investigadores sobre uma conversa que teve com Scott no dia 9 de dezembro, ou seja, apenas algumas semanas antes do desaparecimento de Lace. Amber contou que Scott parecia estar bem chateado e disse que precisava ter uma conversa séria com ela. Scott confessa para Amber que tinha mentido quando respondeu anteriormente que não era casado. Ele disse que estava chateado, pois aquele seria o primeiro Natal sem sua esposa e começou a chorar. Olha essa informação, bicho. Ele diz para essa Amber, né, que era ali a amante dele, né? Ela não sabia, segundo ela. O Scott teria dito que não era casado, que não tinha filhos, mas ele já se encontrava com ela e esse relato sobre ele ter contado, né, que tinha mentido e tal, sobre ter uma esposa. Ele, na verdade, dá a entender que tinha tido uma esposa. Isso foi no dia 9 de dezembro, dias antes, né, da Lace sumir.
Amber diz que na hora imaginou que a mulher tivesse morrido em um acidente ou de alguma doença grave e não perguntou mais detalhes. Essa conversa entre os dois aconteceu 2 semanas antes de Laci Peterson desaparecer. Com aquelas informações bombásticas, os investigadores passam a cogitar que Scott pode ter matado a esposa. Não dava para descartar essa possibilidade, mas não significava dizer que fosse a única. Os 2 detetives, então, bolam um plano. Amber tinha lhes dito que Scott telefonava todo santo dia. Eles pedem para que Amber grave as ligações a partir daquele momento. A mulher concorda em fazer aquilo e a polícia então instala um gravador no telefone. Quando Scott liga pela primeira vez, a ligação estava muito ruim e a chamada cai. No dia seguinte, Scott liga novamente para Amber. Scott deseja feliz ano novo a Amber, porque era dia 31 de dezembro, e em seguida diz que estava em Paris, em frente à Torre Eiffel. Mal sabia ele que Amber e a polícia sabiam exatamente onde ele estava. Naquele momento, Scott estava em uma vigília por Laci Peterson, pois fazia 7 dias desde o desaparecimento dela. Olha só, bicho, o cara mentia na cara dura, né? Ele dizia pra mulher no telefone, na ligação, que estava em Paris, passando a virada do ano em Paris, em frente à Torre Eiffel. Olha isso. Os detetives constatam que tipo de homem era Scott, um homem que contava mentiras facilmente. Durante os dias seguintes, a polícia ouviu as várias ligações que Scott fez para Amber, esperando e torcendo para que ele falasse algo comprometedor sobre Laci. Amber diz que era muito difícil manter as conversas com Scott como se nada estivesse acontecendo. Ela lembra que ficava muito nervosa sempre que ele telefonava, mas continuava a fazer aquilo para tentar ajudar no caso. Afinal de contas, uma mulher grávida de 8 meses estava desaparecida há vários dias. Mas, alguns dias depois, porém, a operação secreta fica comprometida e teve que ser encerrada. O motivo foi que uma das fotos de Scott ao lado de Amber caiu nas mãos de um tabloide, que avisou ao departamento de polícia que a foto seria publicada na manhã seguinte. Os detetives então correram para contar à família de Laci toda a história. Eles não queriam, que eles soubessem daquilo pelos jornais. Eles falam com Sharon e Ron Gransky, mãe e padrasto de Laci, e lhes mostram a foto de Scott com Amber. Os dois tomam um susto ao ver aquela foto, sem acreditar no que estão vendo. Sharon começou a chorar muito e dizer, abre aspas, porque ele matou ela, fecha aspas. Até aquele momento, Sharon nunca havia pensado naquela possibilidade, mas ao ver a foto do genro com uma amante, foi a primeira coisa que ela imaginou. Ron explica que aquela notícia acabou com a família, pois todos o conheciam e nem passava pela cabeça deles que Scott fosse capaz de ter uma amante. A partir dali, eles cortam relações com Scott Peterson. A polícia decide confrontar Scott com a foto e o chama na delegacia. Os investigadores colocam a foto na sua frente. A foto era uma cópia em preto e branco, porém, ainda dava para perceber que era Scott naquela foto, mas ao olhar para ela, Scott diz que não é ele.
Os detetives dizem que tinham recebido uma dica que ele teria uma namorada, mas não sabiam se dava para acreditar em quem lhes passou a informação. Scott olha de novo para a foto e diz que é claro que não era ele naquela foto e pede para ir embora. No dia 24 de janeiro de 2003, um mês após o desaparecimento de Laci Peterson, a polícia de Modesto convoca uma coletiva de imprensa. Os investigadores trazem Amber Frey para dar uma declaração pública, mas dizem que ela não irá responder perguntas da imprensa. Amber Frey conta diante das várias câmeras e microfones no local que conheceu Scott Peterson em 20 de novembro de 2002 e que ele teria dito que não era casado e que os dois tiveram um relacionamento. Amber continua e conta que, ao saber que ele estava envolvido no caso do desaparecimento de Laci Peterson, ela logo contatou a polícia de Modesto. Em sua fala, Amber diz que sente muito pela família de Laci e pela dor que aquilo causou a eles. Ela fala também que reza para que Laci retorne em segurança e finaliza sua declaração. Olha só, bicho, essa parte, a polícia chama, né, o Scott Peterson com a foto, né, já que ia ser publicado de alguma forma, uma das fotos tinha caído nas mãos ali de um jornal, de um tabloide, né, e os caras disseram, amanhã a gente vai publicar essa foto. Eles pelo menos avisaram antes para o departamento de polícia, né, então a polícia vai e chama o Scott Peterson. Tem uma foto aqui, a gente recebeu uma dica de que você teria uma namorada e essa foto aqui é você com ela. Eles perguntam, né? Eles não afirmam, a polícia trabalha dessa forma. E ele nega, né? O cara ali, na cara de pau mesmo, ele nega que fosse ele naquela foto. A polícia não podia deixar ele preso por conta de uma foto, né? E aí o que é que a polícia faz? A tática da polícia: chama a mulher, Amber Frey, pede para ela dar uma declaração pública. Ela faz isso, né, confirmando que teve realmente um caso com o Scott Peterson e que em nenhum momento ela sabia que ele era um homem comprometido, casado e ainda por cima que a mulher dele estivesse grávida. Com aquilo, todos passam a imaginar que Scott, além de trair a mulher, ele teria provavelmente matado sua esposa para deixar o caminho livre para o relacionamento com Amber. E aí, uma das primeiras pistas que a polícia analisou no caso tem um avanço. Os assaltantes que arrombaram uma casa em frente à casa de Laci e Scott no dia do desaparecimento são identificados. Se trata de Steven Todd e Donald Pierce. Os dois seriam ladrões conhecidos daquela região. A polícia então os interrogou e logo de cara confessaram que roubaram a casa realmente, mas negam ter feito alguma coisa com a mulher grávida. Eles contam que o assalto não tinha sido no dia 24, como muitas pessoas já teriam falado e teriam dado relatos, né? Eles dizem que o assalto foi no dia 26 de dezembro, ou seja, aqui eles já dão uma informação colocando a data daquele acontecimento numa data diferente da data em que a Laci desapareceu. Os detetives então confirmam o que eles disseram e eliminam os dois como suspeitos de algum envolvimento no desaparecimento de Laci Peterson. Além disso, os investigadores também confirmam os álibis dos criminosos sexuais que residiam naquela região. Então, sem pistas novas, eles concentram todos os esforços no principal suspeito e no álibi da pescaria, ou seja, o Scott Peterson, né? Então todos os caras e os casos ali que poderiam ter
alguma ligação, né? Poderiam ser suspeitos no caso do desaparecimento da Lacey, eles são eliminados, né? Existem provas ali e álibis confirmados que mostram que nem o tal assalto está ligado ao desaparecimento e nem criminosos sexuais, né? Os caras com algum histórico de crimes sexuais, crimes contra mulheres, nenhum deles ali teria algum envolvimento. A polícia constata isso, né? Verificando ali os álibis de todos. Então, fica muito mais claro ainda. As coisas vão caminhando para que Scott Peterson, o esposo de Lacey, seja o culpado. O investigador John Buehler conta que era estranho um cara comprar um barco próprio para água doce e ir testá-lo em água salgada. Os policiais conseguem um mandado para o armazém de Scott. Eles visam inspecionar o barco dele. Os investigadores fazem uma primeira descoberta, que era uma âncora caseira que era muito comum em barcos de pesca. Essa âncora é feita com cimento e um vergalhão no meio. Porém, apenas a âncora estava no barco. A corda não estava ali. Segundo os detetives, isso era bem estranho, né? Porque uma âncora ela precisa de uma corda, obviamente, para você soltar, né, ela na água. E a corda fica presa na âncora e no barco, obviamente, né? Os policiais só encontram a âncora. E essa âncora, eles explicam, né, que era uma âncora feita com um balde, né? Você pega um balde ali, como se fosse um molde, e enchia ele de cimento, colocava um vergalhão no meio, né? E depois você retirava ali o balde, ficava aquele formato de balde de cimento, e aí era uma coisa bem pesada que eles utilizavam como âncora, né? Geralmente os pescadores usavam esse tipo de âncora. Outra descoberta foi um alicate de ponta fina que tinha um fio longo de cabelo. O alicate foi coletado como possível prova. Outra descoberta é que Scott parecia ter feito várias âncoras de cimento, mas apenas uma estava ali no galpão. Onde estavam as outras? Havia várias marcas de cimento no chão, em cima de uma madeira, com um molde da âncora que era feito com um balde, indicando que umas 4 âncoras tinham sido feitas. Os detetives logo cogitam que as outras âncoras poderiam ter sido usadas como peso para afundar o corpo de Lacey na água. Olha só isso, amigos. A perícia confirma que o fio de cabelo encontrado no alicate dentro do armazém de Scott era compatível com o cabelo de Lacey. A polícia então admite publicamente a possibilidade de que Lacey Peterson esteja morta. A Baía de São Francisco é vasculhada por vários barcos com sonares à procura do corpo de Lacey Peterson. Alguns dias se passam sem nada ser encontrado nas águas da Baía e região, e isso faz com que familiares e amigos ainda tenham uma esperança de que talvez Lacey possa estar viva. No final do mês de janeiro, os policiais descobrem que Scott estava tentando vender o carro de Lacey e também tentava se desfazer da casa. Para os policiais, aquilo era um claro indício de que Scott sabia que a esposa não voltaria. As buscas da polícia nas águas se encerram sem que nada seja encontrado. E aí, em abril de 2003, algo foi encontrado na Baía de São Francisco. Então, amigos, vocês veem que há vários indícios aí ligando o Scott
há um possível envolvimento aí e a polícia já cogitando que a Lacey tenha sido morta. Mas eles procuram em todo local ali na Baía de São Francisco e águas da região e não encontram nada. Mas em abril de 2003, algo foi encontrado na Baía de São Francisco. 2 corpos foram achados ali. O corpo de um adulto e um corpo de um bebê. Após alguns dias de testes, se confirma que se tratava do corpo de Lacey Peterson e Connor Peterson, o bebê que ela estava esperando. O corpo de Lacey não tinha a cabeça e nem os antebraços, apenas o torso foi encontrado. Também não tinha órgãos no corpo de Lacey Peterson e havia indícios que o corpo tinha permanecido na água de 3 a 5 meses. Enquanto o corpo de Lacey estava mutilado, o corpo do bebê estava diferente, tinha poucos ferimentos e não dava sinais de ter ficado na água todo aquele tempo. O padrasto de Lacey diz que foi devastador e angustiante aquele dia. Os detetives colocam todo o foco da investigação sobre Scott e rastreiam seu celular. Scott estava na estrada e, quando foi localizado, andava com seu carro em alta velocidade. Os detetives decidem pará-lo e fazer a prisão. Scott estava bem diferente. Havia tingido o cabelo de loiro e estava de cavanhaque. Os policiais vasculham o carro dele e se surpreendem com o que é encontrado. Scott tinha 3 celulares e andava com a habilitação de seu irmão e tinha também $15 mil em dinheiro e equipamento para acampar, além de equipamento de mergulho. Estava claro que Scott planejou uma fuga. A notícia da prisão se espalha e toda a imprensa se volta para Modesto. Scott é acusado de 2 assassinatos em 1º grau e, como a esposa estava grávida, então o crime foi classificado como crime hediondo. Diante das circunstâncias, a promotoria anunciou que buscaria pena de morte para Scott Peterson. E aí, em sua primeira vez na corte, Scott, porém, diz que ele não é o culpado pelo crime. É isso, amigos. Eu fico por aqui nesse momento. Essa foi a primeira parte, né, dessa história aí, que é muito triste, né, cara, a gente saber o que aconteceu com uma mulher que estava grávida e seu bebê. Eu volto na semana que vem com a parte final, né? Essa história terá só 2 partes e na semana que vem a gente tem o final dessa história aí que vocês viram. O Scott diz não ser o culpado pelo crime. É isso, amigos. Até a semana que vem com o desfecho dessa história aqui no Crimecast.